Oi, tudo bem? Eu sou o Anderson Rios, eu sou CEO da Anderson Rios Consultoria e há 15 anos eu venho auxiliando empresas no seu crescimento. Empresas do setor moveleiro que buscam evoluir. Eu estou aqui hoje, nós vamos falar sobre precificação. A aula de hoje é uma aula muito interessante, é uma aula muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos identificar os custos ocultos que existem na folha de trabalho ou na folha de pagamento, como queira. É um item muito sensível às marcenarias e é responsável pela maioria das falências que existem hoje. É o componente, assim, eu acho que o componente mais importante que leva à quebra de muitas empresas, à falência de muitas marcenarias, porque ela não tem esse controle, ela não consegue identificar onde estão esses ralos. E eu vou te falar hoje, um por um, e vou te falar também como é que você pode se defender, se blindar deles. Mas antes, eu quero retomar lá atrás. Lembra quando a gente falou sobre custo na aula anterior? Significa o quê? Que você não pode pular as aulas. Se você pula as aulas, você não consegue acompanhar o raciocínio, você perde o fio da meada. Então, o que eu te aconselho? Começa assistindo a aula do início, vem numa sequência que você vai ver que vai ser muito mais fácil o aprendizado. Entendeu? Então, vamos lá. Quando você pega os custos, lembra que eu falei para você na aula anterior que o tempo ele é mais caro do que o material? Ele acaba sendo mais caro do que o material? Lembra que a gente falou isso? Lembra lá na aula passada que nós aprendemos como calcular, para fazer a aferição do tempo, como calcular um minuto? Então, eu vou te falar agora aonde que o bichinho do prejuízo, ele vai corroendo o seu lucro quando você não presta atenção na folha. Qual que é a primeira ação do marceneiro? Qual que é o primeiro pensamento do dono de marcenaria quando ele começa a pegar muito serviço? Eu tenho que contratar, eu preciso de mais gente, Ao precisar de mais pessoas e não fazer o dever de casa, qual que é o dever de casa? Lembra lá o planejamento orçamentário? Tem muito a ver com esse aumento momentâneo ou aumento constante de vendas. Quando eu faço o planejamento orçamentário que eu falei lá atrás e faço ele direitinho, eu consigo perceber se essa venda que entrou agora, se essas vendas são um momento de mercado, se o mercado foi aquilo ali, uma venda sazonal que aconteceu, uma venda que, aconteceu. Sabe, orçamentos que vêm se acumulando e chega um mês que fecham todos ao mesmo tempo? Ou se é realmente o mercado está crescendo. Então, quando o marceneiro ele não faz esse dever de casa, qual que é a primeira ação dele? Eu vou contratar. Ele contrata. Ele acha que ele colocando mais um marceneiro, ele vai resolver o problema dele. Mas olha a cilada. Primeiro, esse marceneiro, quando ele entra, ele vem com costumes de outros lugares que ele já trabalhou, ele tem um modo de trabalhar diferente. Então, até ele aprender a forma de trabalho daquela marcenaria, ele tem um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação você já começa a perder dinheiro. Por quê? Porque ele não vai conseguir suprir aquela demanda momentânea que você precisa. E isso resulta em quê? Hora extra. Gente, a hora extra dentro de uma marcenaria é o atestado da incompetência administrativa do dono. Porque toda vez que eu estou pagando uma hora extra, significa o quê? Que eu não consegui que a minha marcenaria produzisse no tempo hábil, no tempo normal, aquilo que estava programado, aquilo que eu precisava produzir. Isso acontece quando? Quando você esquece de fazer o planejamento de compra. Quando você esquece, procrastina a medição. Lembra do prazo? Você começa assim, você tem 30 dias para entregar. Aí você fechou a venda, você está no céu. Nossa, que beleza, fechei a venda. Tirou o caminhão de cima das costas, quando na verdade você devia estar colocando. Aí você deixa o projeto lá e leva mais uns 5, 6 dias para medir. Para confirmar a medida. Depois, não contente com isso, você leva mais uns 5, 6 dias para poder ver a lista de material. E só vê a desse projeto, você não vê de todos os outros que estão juntos para você poder comprar melhor. Aí, a partir daí, começa uma bola de neve. Por quê? Aqueles 30 dias que você tinha, para aqueles que dão 30 dias de prazo, obviamente, eles não são mais 30 dias. Eles passam a ser 15, às vezes 12, às vezes 10 dias. E aí você olha e fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir entregar tudo aquilo que eu vendi. E aí você cai na primeira cilada, no custo oculto, que é a hora extra.
Ou seja, além de pagar a hora normal de trabalho para o seu funcionário, você paga a hora normal mais 100%, dependendo do horário, mais 75%, mais 50%. Só que você vendeu sem contabilizar isso. Olha que interessante. Você fez a venda não contando que ia pagar hora extra. A maioria absoluta das marcenarias é assim. E aí, quando ele deu o preço para o cliente, ele não contou que ele ia pagar, às vezes, 10, 15, 20% a mais de mão de obra só em hora extra. Ou mesmo numa empreita que ele tem que chegar para o cara e empreitar além do horário de trabalho. Esse é o primeiro custo oculto. O segundo custo oculto, e que é muito perigoso também, é o tempo que se perde com projetos picados, com aquele projeto que você não dá sequência de trabalho, que você não compra todo o material, aquele que você não senta com o teu funcionário para tirar todas as dúvidas e ele para toda hora para te perguntar, ou mesmo você não conversa com o arquiteto ou com o cliente para sanar todas as dúvidas. Eu não estou nem falando do retrabalho na obra, eu estou falando do retrabalho dentro da marcenaria. Isso é extremamente prejudicial à saúde financeira. Isso resulta em que aquele tempo, aquelas horas que você teria de produtividade, você não tem. Essas dúvidas vão corroendo e vão diminuindo o tempo que você gastaria, o tempo útil que você tem para fazer aquela peça, executar aquele projeto. Isso é um custo oculto que você não percebe. Ele se reflete ou no funcionário estar parado no horário normal de trabalho, por uma dúvida, ou mesmo por você não ter conseguido delegar as funções, ou a hora extra que você vai pagar para que ele faça aquele projeto e você entregue no prazo. Como você se defende disso? Com planejamento. A melhor defesa para esses custos ocultos é o planejamento. Sabe aquilo que a gente propôs lá atrás, de você fazer o aprovisionamento de recursos no dia, depois começava na semana e depois do mês? Faz um planejamento. Quais são os clientes, quantos clientes eu tenho que produzir, quantos ambientes eu tenho que produzir nessa semana? Quem são as pessoas que eu vou designar para produzir esses ambientes? Olha que interessante, eu não estou falando de investimento, eu estou falando de metodologia. Percebe como é muito mais barato se planejar do que contratar? E aí depois que você conseguir realmente fazer da forma correta, não com o pessoal que você tem, você vai ter calma e vai ter a cabeça fria para saber se realmente é a hora de contratar. Porque se você contrata só por causa de um pico de vendas, no momento, ou seja, aquele momento do mercado, ele te levou a contratar, esse momento passa, esse pico de vendas passa, e você continua com a sua mão de obra lá, gerando custo. Então, o segredo para se defender desse tipo de problema é simplesmente se planejar. Entenda que você pode fazer o seu planejamento diário, semanal e mensal. Você pode sim saber fazer o levantamento de quantos ambientes eu preciso produzir naquela semana, quantos clientes eu preciso produzir naquele mês. E a partir daí você designa quantas pessoas você vai colocar para fazer aquele trabalho ou quantas horas você precisa. Isso é muito importante. Outra dica, toda vez que você vai na madeireira para comprar uma pecinha que faltou, essa peça custa o valor dela, mas todo aquele tempo que você perdeu para ir buscar. Pensa nisso. Você vai ver que a sua lucratividade vai aumentar muito. O seu tempo vai ser cada vez mais bem utilizado. Então é isso, nós chegamos ao fim dessa aula, mas nós não chegamos ao fim do módulo. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa ainda para ver. Eu te espero nas próximas aulas do módulo Como Precificar.